A paz de Cristo Jesus, mais uma vez, pregando a palavra de Deus, conforme ela é, sem arrudeio, sem ter aproveito para mim de você. Não é dessa forma. A palavra tem que ser pregada do jeito que ela é. Ela tem que ser interpretada do jeito que ela está sendo escrita. E mais uma vez, nesse vídeo, falando a respeito dos desviados da Bíblia Sagrada, principalmente do Novo Testamento, como vocês já viram aí no Kawai. Mas vão lá, vai lá no YouTube, o canal é Falando Abertamente, vai lá, porque ele está completo, no Kawai não fica, mas vai lá assistir lá, né? E se você tiver algum questionamento, vai lá e também passa, ó, pregador, você está mentindo, mas dê versículo conforme está escrito. Então, mais uma vez, eu quero falar de dois desviados da Bíblia Sagrada. Dois desviados. Se chama, o primeiro é Pedro, o segundo é João. Esses dois desviados causaram um dos maiores tumultos não dentro do templo, porque eles não podiam entrar dentro do templo. Só que entrava dentro do templo, gente, tem que entender isso, era só os sacerdotes. Não entrava ninguém dentro do templo, só os sacerdotes. Então, quando você fala nessa porta do templo, vai lá em Jerusalém, vê onde era a porta que se dava acesso ao povo. Não era o santuário, aquele lugar que foi feito. É lá atrás. Vamos, sem delongas, eu quero falar desses dois desviados, o tumulto que eles causaram aqui, para não ficar longo o vídeo, mas está aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que eu não vou ler todo, mas você pode ler do 3, porque termina no 4, mas você pode ler do 3, que começa no 3, a ação do desviado, dos dois desviados, que é a cura do cego. Aí você vê, esse cego não poderia estar dentro lá, mas vamos lá, vamos falar desses dois desviados. O versículo 23, não estou isolando o versículo, eu já li todinho, do 3, lê também você e tem as conclusões. Desviado, os dois desviados. Versículo 23 do capítulo 4, de Atos dos Apóstolos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam ditos aos principais sacerdotes e os anciões. 24. E ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se refugiaram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs. Só até aqui. Mas você pode ler todinho, para que o vídeo não fique grande. Pedro e João fizeram o maior tumulto, que esse tumulto, pregando a palavra, pregando Cristo crucificado, ressuscitado, e a cura que foi feita através do nome de Cristo. Os anciões do templo e os sacerdotes mandaram prender esses dois homens, porque estavam pregando outro evangelho, ou eram revoltosos da lei, ou era, eu costumo dizer que é como o pessoal chama aí, que não entende nem o que é desviado. Mas eles dois
para aquela geração, era entendido como se eles estavam pregando mentiras. Eles estavam combatendo com a lei. Assim como Jesus foi morto, e todos eles foram mortos, porque foram considerados desviados das Sagradas Escrituras. Mas eles estavam pregando a palavra. Aqueles homens daquela época, os sacerdotes, que eram os pastores daquela época, tinham controle e queriam o controle da palavra de Deus. Queriam o controle. Então Pedro e João apareceram no pátio do templo. Ali é pátio, é porta. Você vai entender o que é porta. Vá lá e verifique o que é porta. A entrada da porta. Não era dentro do templo. Mas vamos lá. Então, o que é que eles pegam? Pegou Pedro e João, que eram os desviados. Os desviados, porque é os desviados. Eles são desviados. Literalmente são desviados. Não estou pregando heresia nenhuma aqui, não. Estou pregando Bíblia. Eles são desviados. Assim como João Batista foi desviado, que eu já falei no vídeo anterior. Como Jesus foi desviado também. Todos eles foram desviados. Todos eles foram desviados do templo e desviados da lei. Então eles morreram exatamente por isso. Porque os sacerdotes daquela época tiveram controle das Sagradas Escrituras e tudo que eles faziam era em prol de enriquecer, de ter o controle do ser humano. Quando Jesus veio, tirou esse controle. Quando Pedro e João pregam lá e faz um milagre, ele automaticamente eles perderam o controle daquela pessoa. De que forma? Aquela pessoa foi curada. Veja que a questão, quando aquele homem foi curado, o que eu acho interessante é que eles não se preocuparam com isso. Eles não se alegraram com a libertação, assim como é hoje, né? Assim como é hoje, né? Eles não querem que você esteja liberto, né? Eles trazem algo para te refutar, para te manter, para ter o controle, né? Assim, a mesma coisa de hoje. Então, eles não se alegraram com a cura daquele homem. Eles não se alegraram. Pelo contrário, manda chamar os pais, manda chamar a sua mãe, e nós queremos ter controle, nós temos o controle de tudo. Mas deixa que dois desviados não perderam o medo. Os dois desviados não perderam o medo. Pregaram, mesmo assim, sabendo que iam ser presos. Eles foram presos. Quando soltaram ele, a recomendação foi para que não voltasse mais falar no nome de Jesus. Ou citar que ele tinha ressuscitado ou morto na cruz. Não era mais para falar, mas os dois desviados, Pedro e João, continuaram a pregar o evangelho. Aí retornam, o que eu acho que é a alegria, é a euforia por pregar a palavra, é pregar a libertação. Libertação, tu é liberto? Ou tu tá nas mãos do teu pastor? Ou tu tá tu tá oprimido. Eu sei que tu tá oprimido. A tua vida é tão oprimida que tu não tem paz. Tu não tem paz interior. A tua necessidade de buscar essa paz é tão profunda que tu procura qualquer fonte para beber, para matar ou para aliviar a carga, esquecendo da maior fonte, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, precisa-se ter coragem para se desviar, ouvir a palavra e entender que tem que ser desviado de todo regime. Todo regime se chama templos e pastores. Porque enquanto você estiver dentro de uma denominação e seu pastor, que não é pastor, é pastel, não existe pastor,
você vai estar sob opressão. Você não vai ser liberto e não será nunca. Ei, meu irmão, é forte. É sim. E quando não estiver enquadrado aqui, ó, na palavra de Deus, da forma que tem que ser escrito e que ser entendida, porque aqui esses dois homens, os dois desviados, pregaram, libertaram um ser humano da escravidão. Qual era a escravidão? Era dupla ou tripla, eu não sei, mas a primeira era física, que era os pés. Os pés não, me perdoe, era a vista. A outra era espiritual, mas foi curada todas as duas, foi liberta. Eles não se alegraram, eles não se alegram com a tua liberdade. Liberdade que eu falo não é essa liberdade de você voltar às suas práticas mundanas, não. Eu estou falando de liberdade, sentir realmente que foi liberto. E o que eu acho interessante é o que o próprio texto diz. O próprio texto diz assim, ó. No versículo 24, que eu vou concluir, o versículo 24, veja que a opressão foi dos discípulos que não, do sacerdote que não se alegraram com a cura, com o milagre. Mas os discípulos sim. E quando os discípulos se encontram com os irmãos, olha o que é que acontece. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano, Senhor, que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. Se alegraram. Sabe com o quê? Se alegraram exatamente porque entenderam que os dois desviados que foram e fizeram exatamente aquilo que a palavra, aquilo que Jesus tinha ordenado que fizesse. Liberdade. Então, meu querido, esse é o relato falando sobre os desviados do Novo Testamento. Então falei de Pedro e João nessa magnífica história que ocasionou a libertação física e espiritual deste homem, mas os pastores não se alegraram com a libertação e nem com a pregação do evangelho, né? E com a glorificação quando o anúncio chega até os irmãos que eles foram presos. Era para os irmãos ficar triste porque eles foram presos por causa da palavra. Então, meu querido, você é preso, mas se liberte pelo poder da palavra. Seja livre em nome de Jesus. Forte abraço, que Deus abençoe. Vai lá no YouTube e no Kawaii. Faz um comentário aí sobre os desviados da Bíblia Sagrada.